Tá gravando, boa noite a todos. Hoje é dia 24 de novembro, numa segunda-feira. Eu sou o professor Guilherme Martins, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos, sou professor. E na aula de hoje, eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da Secretaria de Educação do DF e da Secretaria de Educação do Valparaíso em apenas 23 dias ao vivo comigo. A Luciane falou, aumentei, melhorou. Bacana, a Flávia Pires também entrou, né, Flávia Pires? Seja muito bem-vinda. Então, olha só, pessoal, esse aqui é o meu guia de estudos, em que você dá uma volta completa em todo o edital da Secretaria de Educação do DF em apenas 23 dias, tá? Na aula de hoje, nós iremos ver os seguintes conteúdos por meio das questões, olha só. Nós iremos ver os seguintes conteúdos por meio das questões. Nós iremos ver temas educacionais e pedagógicos com o Plano Nacional de Educação, PNE, 2014 a 2024. Vamos ver temas educacionais e pedagógicos novamente com processos de ensino e aprendizagem. Vamos ver educação inclusiva com noções gerais do transtorno do espectro autista, TEA, deficiência intelectual, DI, deficiências múltiplas, DMU e altas habilidades de superdotação, AHSD, estratégias pedagógicas diferenciadas para o planejamento e a mediação de práticas inclusivas, considerando os aspectos cognitivos, sociais, emocionais e comportamentais dos estudantes, adequações curriculares e metodológicas para garantir o acesso à participação e aprendizagem no ambiente escolar inclusivo. Depois vamos ver português, regência verbal e nominal. Vamos seguir para pedagogia, análise de dificuldades, problemas e potencialidades do cotidiano escolar em sua relação com a sociedade. E vamos fechar nossa aula de hoje com Educação Inclusiva, Princípios e Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Olha só, tá vendo essas cores aqui? Elas representam algo. Quando você clica aqui no botão principal, que você cai aqui no guia de estudos para professor efetivo do DF, que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias, nós temos aqui na barra de menus o botão de análise. No botão de análise, eu deixei uma análise completa para você de mais de 500 questões por matéria da Banca Quadrix, que eu cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela Banca Quadrix. Em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança. E em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Então, olha só. Aqui no dia 14, o PNE, ele é pouco cobrado pela Banca Quadrix. Já processo de ensino e aprendizagem é cobrado ali de forma intermediária. As deficiências, doenças, é pouco cobrado em educação inclusiva, foi pouco cobrado, porque agora a tendência é que seja muito cobrado, mas foi pouco cobrado até esse momento pela Banca Quadrix. Regência verbal e nominal foi muito cobrado pela Banca Quadrix. Análise de dificuldades e problemas e potencialidades do cotidiano escolar, pouco cobrado. E EJA em educação inclusiva, muito cobrado. Eu vou fazendo esses apontamentos para você dentro do nosso simulado de hoje, tá? Ainda aqui, olha, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por simulados, aqueles simulados de 120 questões que fazemos aos finais de semana. E aí, quando você adiciona aqui, ó, você consegue o resultado tanto na tabela assim como no gráfico. E por último, mas não menos importante, nós temos edital verticalizado. O que você estuda comigo aqui dentro da mentoria? Conhecimentos básicos, língua portuguesa, rede de legislação, informática e direito administrativo. Professor, por que informática e direito administrativo? Porque essas matérias foram recentemente cobradas pela Banca Quadrix no último concurso de professor efetivo do DF, lá em 2022, muito recente. Depois, temas educacionais e pedagógicos, conhecimentos complementares com educação inclusiva e, por fim, mas não menos importante, em pedagogia, conhecimentos específicos daquela parte de currículo e produção de conhecimento e processo de ensino e aprendizagem. Então, não vamos mais enrolar, olha só, nós estamos aqui no dia 14. Professor, não vi os outros dias. Não vi os outros dias. Tem tudo gravado no seu canal do YouTube? Tem sim. E quando eu chegar aqui ao dia 23, eu vou voltar para o dia 1. Significa aí que você que é meu aluno e você que é possível aluno vai conseguir dar uma média de 7 voltas totais comigo no edital para professor efetivo do DF antes da prova, tá? Então, olha só, vamos começar nosso simulado de hoje. Para quem chegou agora, olha só. Para quem chegou agora, quais são os conteúdos que nós vamos ver hoje, para podermos iniciar? Se liga. Nós vamos ver os seguintes conteúdos. PNE, temas educacionais e pedagógicos, processo de ensino e aprendizagem em temas educacionais e pedagógicos,
as deficiências e superdotação em educação inclusiva, regência verbal e nominal em português, análise de dificuldades, problemas e potencialidades do cotidiano escolar em pedagogia e o EJA em educação inclusiva. Vou direcionando para você o que mais cai, o que cai de forma intermediária e o que cai pouco durante o decorrer da nossa aula. Não vamos mais enrolar e vamos começar. Como vai funcionar? Eu vou ler a questão para você. Calma aí, que eu abri aqui no aplicativo errado. Eu vou ler a questão para você, Logo depois, eu vou dar um tempinho para você responder a questão, vou passar o gabarito e vou corrigir ao vivo com você a questão, tá? Então, olha só, na mentoria para professor efetivo do DF, eu passo todos os conteúdos, os materiais que você tem que estudar em casa durante o dia, e à noite você está aqui no ao vivo comigo, tirando todas as suas dúvidas do conteúdo e fazendo as questões. Nesta semana nós teremos aula hoje. Na quarta-feira, deixa na geladeira. Na quarta-feira, às 20 horas, e no sábado, às 9 horas da manhã. Então, como vai funcionar? Eu vou ler a questão para você, vou dar um tempinho para você responder no chat, ou você que está assistindo no meu canal do YouTube, nos comentários. Logo depois eu vou corrigir. Então, olha só, professor Guilherme Martins, aqui o meu número do WhatsApp, 61981181931, meu Instagram, Prof. Guilherme SDF, dia 14. Então, olha só, temas educacionais e pedagógicos. De cara, você consegue perceber que é um assunto pouco cobrado, ó, em vermelho, pouco cobrado nas questões da banca Quadrix. Quando for um assunto pouco cobrado, mas que tem grande tendência de ser cobrado em 2025/2026, eu vou te direcionar. Então, olha só, temas educacionais e pedagógicos, assunto pouco cobrado, Plano Nacional de Educação, PNE 2014 a 2024. Questão de número 1. Considerando o Plano Nacional de Educação, PNE 2014 a 2024, julgue o item. É diretriz do PNE a redução do analfabetismo. É diretriz do PNE a redução do analfabetismo. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Questão certa ou errada? Mais um minutinho para você, questão certa ou errada. Responda para mim no chat. Vamos corrigir a questão? Olha só. Gabarito da questão, certo. Deixa eu ver aqui o que vocês mais responderam. Mais responderam que estava certa, né? Vamos entender o porquê? Olha só. Ao abordar o Plano Nacional de Educação, PNE 2014 a 2024, um dos objetivos estratégicos é, de fato, enfrentar o problema do analfabetismo no Brasil. Contudo, a questão foi considerada errada. Então eu coloquei gabarito aqui errado, tá? Gabarito errado. Que interessante, muita gente errou, até eu. Enfim, vamos lá. Contudo, a questão foi considerada errada porque a expressão redução do analfabetismo pode sugerir um objetivo menos ambicioso do que está realmente estabelecido no PNE. Olha que interessante. Erramos essa questão juntas, né? Acontece. O PNE estabelece metas mais específicas e quantitativas para a erradicação do analfabetismo. Por exemplo, uma das metas do PNE é assegurar a alfabetização de todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Além disso, o PNE também busca elevar a escolaridade média da população, erradicar o analfabetismo. Então, olha só, o PNE ele não busca a redução do analfabetismo, ele busca erradicar o analfabetismo, tá? Erradicar, e não a redução. Erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir o analfabetismo funcional. Então, olha só, erradicar o analfabetismo absoluto e redução do analfabetismo funcional. Preste atenção,
Portanto, a questão pode induzir ao erro ao sugerir que apenas reduzir o analfabetismo seria uma diretriz do PNE, quando, na verdade, o plano possui metas mais abrangentes e incisivas quanto à questão do analfabetismo. A formulação correta deveria indicar a intenção de erradicar o analfabetismo, ou pelo menos trazer um enunciado que refletisse a amplitude e especialidade das metas relacionadas ao analfabetismo presentes no PNE. Então, gente, o que a gente aprendeu com essa questão? O PNE busca erradicar o analfabetismo absoluto, reduzir o analfabetismo funcional, e essa aí foi uma questão chave, olha só, que todo mundo aqui acabou errando, e até eu mesmo, professor, acabei colocando o gabarito aqui errado na hora da minha transcrição. Bastante interessante, aqui na mentoria de questões para professor efetivo do DF, a gente vai focar nessas questões chaves que vai te separar dos teus concorrentes. Vamos para a questão de número 2? Considerando o Plano Nacional de Educação, PNE 2014 a 2024, julgue o item. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, embora opere em regime de colaboração entre entes, é coordenado pela União. Um minutinho para você, questão certa ou errada. Um minutinho para você, questão certa ou errada. Questão certa ou errada. Responda para mim no chat. Mais um minutinho para você. Vamos corrigir a questão? Olha só, gabarito da questão correto. Olha só, lei número 13.005 diz o seguinte em seu artigo 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Se ele falar assim, que é coordenado, então, pela União ou pela administração direta, também está correto, tá? Olha, para você já aprender aí um pouquinho sobre direito constitucional, CF, e direito administrativo. Pode cair assim. Coordenado pela União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou então ele pode falar assim, coordenado pela União com os demais entes da administração direta. Estaria correto também. Constituirá a fonte de informação para avaliação de qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Gabarito correto. Questão de número 3. Considerando o Plano Nacional de Educação, PNE 2014 a 2024, julgue o item. As metas previstas no PNE extrapolam seu prazo de vigência, na medida em que constituem objetivos de longo prazo. Um minutinho para você, gabarito certo ou errado? Binho! Binho, estava trabalhando agora mesmo no seu guia de estudos de artes, tá? Devo liberar ele entre hoje, após a live, ou no máximo amanhã de manhã. Por que eu fiz essa observação aqui na live, pessoal? O Binho, ele é meu aluno da específica de artes. Ou seja, além de trabalhar para pedagogia e atividades, eu trabalho com todas as outras matérias específicas também para o concurso de professor efetivo do DF, ok? Vamos corrigir a questão? Olha só. Gabarito da questão errado. Deixa eu ver aqui o que vocês mais marcaram. Algumas pessoas colocaram certo, outras erradas. Vamos corrigir, olha só. O Plano Nacional de Educação PNE de 2014 a 2024 é um documento que estabelece diretrizes. O que ele estabelece, pessoal? PNE, PDE, PNE, na verdade. PNE, ele estabelece diretrizes, metas e estratégias para a política educacional do Brasil no período de 10 anos. No período de 10 anos. O PNE foi pensado para ser um plano
decenal, ou seja, com duração de 10 anos, não tendo suas metas extrapoladas para além deste período. Cada uma das metas estabelecidas no PNE possui prazos específicos para serem alcançadas dentro desse intervalo de 10 anos. Cara aluno, é importante entender que o objetivo do PNE é justamente criar um planejamento a curto e médio prazo, organizando ações e recursos de maneira que seja possível atingir as metas estabelecidas até o final de sua vigência. A afirmação de que as metas previstas no PNE constituem objetivos de longo prazo que extrapolam a sua vigência não está correta. As metas do PNE vão desde a universalização da educação infantil até a valorização dos profissionais de educação, passando por questões de qualidade, gestão, financiamento e infraestrutura. Todas essas metas têm indicadores específicos e prazos a serem cumpridos até 2024. Portanto, ao afirmar que as metas do PNE... Professor, estou em 2025, por que a gente está vendo isso em 2024? Porque caiu no edital. Portanto, ao afirmar que as metas do PNE extrapolam seu prazo de vigência, o enunciado comete um equívoco. É fundamental, caro aluno, que os objetivos sejam trabalhados e atingidos dentro do período estipulado, o que requer um acompanhamento constante das políticas públicas e esforços concentrados de todos os envolvidos na área da educação. Compreender a temporalidade e a urgência das metas estabelecidas pelo PNE é crucial para você direcionar as práticas educacionais e as políticas públicas de modo a atender às necessidades atuais e futuras da educação brasileira. Bacana? Agora nós vamos evoluir para temas educacionais e pedagógicos com o processo de ensino e aprendizagem, que é um conteúdo de intermediária, importância nas questões da banca Quadrix. Questão 1. Os termos pedagogo e docente, apesar de interrelacionados, são conceitualmente distintos, ou seja, diferentes. Com relação a esse assunto, julgue o item. A pedagogia significa o mesmo que metodologia, uma vez que se refere aos procedimentos de ensino e à prática do ensino. Um minutinho para você, gabarito certo ou errado. Um minutinho para você, gabarito certo ou errado. Mais um minutinho para você, gabarito certo ou errado. Ieda Maria, bem-vinda. Vamos corrigir a questão? Sim. Vamos lá, pessoal, corrigir a questão. Olha só. Gabarito errado. Olha só, a questão quer saber se pedagogia significa o mesmo que metodologia. Vejamos. Pedagogia é o estudo da educação, enquanto metodologia é o estudo dos métodos. Então, pedagogia é o estudo da educação e metodologia o estudo dos métodos. Ou seja, a assertiva iguala esses dois tipos de estudo, quando, na verdade, eles não são iguais. Ou seja, eles são distintos. Deixa eu ver aqui o que vocês marcaram. Muita gente colocou certo, né? Erraram. Vamos lá, gente. Questão 2. Se a gente pensasse no professor como uma torneira que aberta, jorrasse conhecimentos e pensasse no aluno como um copo que, colocado sobre a torneira, ficasse cheio de conhecimentos, a coisa seria fácil. Bastaria o professor falar, o aluno ouvir, tomar notas, ler as anotações em casa e pronto. O ensino teria sido realizado e a aprendizagem teria sido feita. Mas não é assim. A aprendizagem somente se realiza caso o aluno seja um sujeito investigador, participando de um processo que engloba o sujeito professor. Sérgio Castanho, ensino com pesquisa na graduação. Questão, tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item. Segundo a concepção tradicional, qual é a concepção tradicional de educação? O papel pedagógico
de mediação da aprendizagem é condizente com a adoção de uma metodologia de ensino com pesquisa, em que aprender não acontece por meio da transmissão de um conhecimento pronto, mas por processos cognitivos que produzem a experimentação, a produção e a apropriação do conhecimento, de modo que o aprender aconteça enquanto se pesquisa. Questão em tela, um minutinho para você, gabarito certo ou errado, acerca da concepção tradicional. Quem entrou agora, seja muito bem-vindo. A gente está apenas começando a nossa aula. Questão em tela, um minutinho para você. Mais um minutinho para você, 30 alunos online, muito obrigado. Vamos corrigir a nossa questão? Olha só, acerca da concepção tradicional, gabarito errado, tá? Olha só, a concepção tradicional de educação é muitas vezes representada pelo método de transmissão de conhecimento, onde o professor é visto como detentor do saber e os alunos são receptores passivos desse saber. Esse modelo é frequentemente associado à metáfora da torneira e copo, mencionada no texto, onde o conhecimento é visto como algo que pode ser derramado do professor para o aluno. A abordagem de ensino com pesquisa, cara aluno, por outro lado, contrapõe-se à visão tradicional. Ela sustenta que o aprendizado, ocorre através de um processo ativo de investigação, onde os estudantes são incentivados a explorar, questionar e construir seu próprio conhecimento. No ensino com pesquisa, o papel pedagógico do professor, como mediador da aprendizagem, é fundamental para orientar e apoiar os alunos com seus processos de descoberta e construção do saber. Portanto, afirmar que concepção tradicional de educação é condizente com uma metodologia de ensino com pesquisa é um erro, tá? É um erro. Por isso, representa uma ruptura com o modelo tradicional de ensino, substituindo a transmissão direta de conhecimento por uma abordagem mais construtivista e investigativa. Os processos cognitivos de experimentação, produção e apropriação do conhecimento são centrais nessa metodologia que promove uma aprendizagem significativa e engajada. Bacana? Questão 3, mesmo texto motivador. Questão. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item. Sobre uma concepção de educação em que a investigação orienta a aprendizagem, a prática pedagógica deve fomentar a dúvida como elemento mediador do ensino e da aprendizagem, assim como da relação dos sujeitos com os conteúdos. E aí, gabarito certo ou errado? Um minutinho para você. Responda para mim no chat. Obrigado, Gabriel. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha só, gabarito da questão correto, tá? Vamos entender? O processo de aprendizagem é muito mais... Vocês perceberam que eu coloquei essa questão aqui logo em seguida para ir complementando o seu conhecimento, né? Olha só, o processo de aprendizagem é muito mais complexo do que simplesmente transmitir informações de um agente para outro, ou seja, do professor para o aluno. A analogia entre professor e torneira e aluno e copo ilustra uma visão reducionista do ensino, em que o professor apenas despeja conhecimento e o aluno passivamente o absorve. Na prática, a aprendizagem efetiva ocorre quando o aluno se engaja ativamente na própria educação, assumindo o papel de um investigador que questiona, olha só, ele questiona, ele explora e ele interage com o conhecimento. Neste sentido, o professor atua como um facilitador, um orientador que estimula a curiosidade. O professor estimula a curiosidade, o pensamento crítico
e a capacidade de pesquisa do aluno. Portanto, sobre uma concepção de educação em que a investigação e o eixo norteador, é fundamental que a prática pedagógica fomente a dúvida que é vista como elemento mediador, crucial para o processo de ensino e aprendizagem, já que é a partir dela que surgem as perguntas, as pesquisas e, consequentemente, novos conhecimentos e compreensões. Gabarito correto, tá? Agora nós vamos evoluir para a educação inclusiva, noções gerais de transtorno do espectro autista, TEA, deficiências intelectual, DI, deficiências múltiplas, DMU e altas habilidades de superdotação. Isso aqui é propriamente o AEE, né? Estratégias pedagógicas diferenciadas para o planejamento e a mediação de práticas inclusivas, considerando os aspectos cognitivos, sociais, emocionais e comportamentais dos estudantes, adequações curriculares e metodológicas para garantir o acesso, a participação e aprendizagem no ambiente escolar inclusivo. Olha só, essas questões aqui foram pouco cobradas pela banca Quadrix, mas tem uma grande tendência de cobrança, grande tendência, embora tenham sido pouco cobradas até 2025. Olha só, antes da gente iniciar a matéria de número 3 da nossa aula de hoje, eu vou fazer a nossa chamada. Lá na nossa sala, no temporário, na nossa sala, no efetivo. Você está chegando lá também? Nós não temos a chamada? Aqui na minha aula também. Como vai funcionar a chamada? Ó, eu vou mandar a palavra chamada lá nos grupos. Você vai clicar na palavra chamada e vai me enviar no privado presente, assim que eu falar o seu nome aqui, tá bom? Bem rapidinho para a gente continuar. Chamada. Então, vamos lá, bem rapidinho para a gente continuar a aula? Todo mundo, tá? Você vai clicar na palavra chamada, acabei de mandar no grupo, e vai enviar presente. Olha só, Ivanilde Ribeiro, Ainoá Barbosa Freitas, Alcinete Almeida, Ana Espinho Garzoni, Camila Uchoa, Wendy Salles, Daniel Castro, Elaine Cristina. Gente, é lá no WhatsApp, tá? Mandei presente no grupo. Vai mandar de volta. Mandei chamada no grupo, perdão. Você vai me mandar de volta presente. Elaine Cristina, Euciana Ribeiro, Flávia Pires. Flávia Pires, você tá com seu microfone aí ligado? Fala comigo, Flávia Pires. Oi, prof. Só um minutinho, já vou te chamar. Ieda Martins, Lucilene Rodrigues, Maria Socorro, Michele Rodrigues, Núbia Érica, Rosenice Ribeiro, minha aluna, Salete Medeiros, Valdirene Araújo e Vanessa da Silva Soares. Já vou confirmar, enquanto eu olho aqui quem respondeu a chamada, você pode responder a chamada de duas formas, clicando na palavra chamada e mandando presente, ou deixando o like na palavra chamada. Flávia Pires, minha querida, você que já é minha aluna, você poderia falar brevemente, enquanto eles respondem a chamada, como tem sido a mentoria para você? Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando e dizer o seguinte, que a mentoria do professor é eficaz, muito atualizada, você realmente consegue trabalhar vendo, assim, eu digo trabalhar no sentido de estudar, tudo que você tem no edital, você estuda aqui, tanto nas questões quanto no estudo da mentoria. A mentoria individualizada ela é muito boa, a de questões também. Eu super indico a todos vocês realmente se dedicarem. Eu tive sucesso no temporário e espero, se Deus quiser, no efetivo também, alcançar o meu objetivo. Um abraço. Muito obrigado. Só mais uma aqui. Rosenice, você está com o microfone? Olha aqui, ó. Gisilene Gomes de Jesus. Ieda Maria Gisilene Gomes de Jesus. Olha só, tem mais gente aqui, ó. Flávia Pires, Gisilene Gomes de Jesus, Ieda Maria, Ivonete Rodrigues, Isa Malheiros, Jorge Pimenta, Júlia Marta, Lucilene Rodrigues, Maria Socorro, Michele Núbia, Rosenice, Salete, Valdirene e Vanessa. Rosenice, você está online? Você está com o microfone? Rosenice ou Arlete? Arlete, você está com o microfone? Gente, só um minutinho, a gente vai voltar para a aula já, tá? Dona Arlete, está com o microfone ligado? Dona Arlete?
Boa noite. Então, gente, olha aqui. Educação inclusiva, noções gerais sobre transtorno do espectro autista, deficiências intelectual, deficiências múltiplas, altas habilidades, subdotação, público-alvo do AE. Público-alvo do AE. Estratégias pedagógicas diferenciadas para o planejamento e mediação de práticas inclusivas, considerando os aspectos cognitivos, sociais, emocionais, comportamentais dos estudantes, adequações curriculares e metodológicas para garantir o acesso à participação e aprendizagem no ambiente escolar exclusivo. Vamos seguir aqui em frente. Arlete, quando você puder ligar o seu microfone ou a Rosenice e falar comigo, eu estou aguardando. Vamos seguir aqui, ó. Questão de número 1. O espectro autista significa tipos de autismo, significa tratamento autista, significa olhar distante da criança, anormalidade universal ou padrão de deficiência. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. O que significa o espectro autista? Gabriel. Mais um minutinho para vocês, responda para mim no chat. Deixa eu ver aqui quem respondeu a chamada. Minha aluna Arlete está me ignorando. A minha aluna Rosenice. Estão sem microfone? Responda aqui. Olha, gente, respondeu a chamada até agora. A Arlete falou comigo aqui. Arlete, liga o microfone, por favor. Mais um minutinho para vocês, responda para mim no chat. Deixa eu responder aqui essa questão, depois eu vejo quem respondeu a chamada. Olha, gabarito letra A. Vi que muita gente acertou, né? Vamos entender aqui o porquê? Olha só. Comentário. O tema abordado da questão refere-se ao conceito de espectro autista, que é utilizado para descrever um conjunto de condições que são parte de um contínuo de transtornos que afetam o desenvolvimento neurológico de um indivíduo. É importante entender que o transtorno do espectro autista, TEA, engloba diversas manifestações do autismo, onde cada pessoa pode apresentar características e necessidades diferentes. Para resolver essa questão com sucesso, é necessário ter conhecimento sobre os aspectos psicológicos da educação, especificamente sobre os transtornos do desenvolvimento e como se manifestam em contextos educacionais. O espectro autista, portanto, compreende uma variedade de manifestações do autismo, que podem variar desde formas mais leves, como a síndrome de Asperger, até formas mais significativas que requerem suporte constante. A justificativa para a alternativa estar correta reside do fato de que os termos espectro é usado exatamente para indicar essa diversidade e amplitude de condições dentro do autismo. A palavra espectro sugere que há uma gama de sintomas e de níveis de comprometimento que podem variar amplamente a pessoa com deficiência, para pessoa para pessoa. Eu corrigi as demais alternativas, tá? Caso você precise dar uma olhadinha. Questão de número 2, sobre o transtorno do espectro autista, assinalar a alternativa correta. A. É um distúrbio caracterizado pela incapacidade intelectual significativa abaixo da média, combinada com limitações do funcionamento adaptativo. B. Sempre se manifesta após os 3 anos de idade. Sua etimologia é intelectual. C. Transtornos especializados para a TEA e iniciados precocemente contribuem para ganhos significativos do funcionamento cognitivo, social e linguístico. Ou D. Todos os indivíduos com TEA não desenvolvem habilidade de linguagem e apresentam deficiência intelectual. A, B, C ou D? Responda para mim no chat. A Arlete está com problema no áudio e a Rose está com baixa internet. A Angélica está aqui, né? Ivonete, Rose, Arlete, Angélica, Ivonete, Kleberbinho, Núbia, Ivanilde. Quem mais está presente, ó? Maria Socorro. Maria, você ainda não está no grupo? Vou te adicionar, acho que você foi convidada para algum aluno. Lucilene. Quem mais? Vanessa. Elai, minha aluna nova, seja muito bem-vinda.
Ieda Maria, Netinha, Salete, Camila Uchoa. Só um minutinho, eu vou corrigir a questão, tá? Camila Uchoa e Val. Aí nós temos também aqui a Deninha, a Marta, a Michele, a Isa e a Inoá. Muito bom. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão, alternativa, letra C. Deixa eu ver aqui o que vocês marcaram. A Lucilene falou, Maria do Socorro, convidada por mim. Já volta a câmera, tá? Vamos corrigir aqui a questão, então? Olha só, gente. Explicação do tema. O transtorno do espectro autista até é uma condição de desenvolvimento neurológico que afeta principalmente a comunicação, a interação social e o comportamento. Segundo a DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, quem ligou o microfone, por favor, desliga. O TEA é caracterizado por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. O diagnóstico e intervenção precoce são fundamentais para maximizar o potencial do indivíduo. Então, olha só, a alternativa C está correta porque evidencia a importância da intervenção precoce no tratamento do TEA. Pesquisas mostram que quando intervenções especializadas são iniciadas cedo na vida da criança, há melhoria significativa nas habilidades cognitivas, sociais e linguísticas. Isso ocorre porque o cérebro em desenvolvimento é mais receptivo em intervenções que promovem aprendizagem e adaptação. Corrigir as demais alternativas aqui, você pode dar uma olhadinha em casa, bacana? Próxima questão, sobre o transtorno do espectro autista, é correto afirmar que a pessoa com TEA não faz parte do público de educação especial, do AE. No Brasil, de acordo com a Lei 2.764 de 2012, a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. C. Para ser considerado como deficiência temporária nos processos de comunicação e aprendizagem, pode ser considerada, o TEA, o espectro autista, pode ser considerado como uma deficiência temporária nos processos de comunicação, aprendizagem e interação social. D. As instituições especializadas são o espaço educacional mais indicado para a escolarização das pessoas com TEA. E o diagnóstico de TEA deve ser dado exclusivamente por professores de educação especial a partir da observação das interações sociais de pessoas com esse transtorno no ambiente escolar. E aí, qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E acerca do autismo? Maria do Socorro falou assim, me adiciona no grupo. Adiciono sim, logo após a live. Quem ainda não respondeu, eu vou mandar novamente a palavra chamada, você vai curtir, você vai deixar um joia na palavra chamada lá no grupo, tá? Você vai deixar um joia. Ó, vou mandar novamente. Chamada. Chamada. Deixa um joinha aí. Ó, mais pessoal da minha turma. Rose, Ivonete, Nube, Elai e Enoá. Muito bem-vindas. Bem-vinda, Elai. Elai é professora de geografia, né? Então, olha só, o Binho é de artes, a Elai é de geografia. Trabalho com todas as matérias. Oi, Elai. Oi. Obrigada pela recepção. Eu estou amando a aula. Como eu cheguei em casa agora, mas já estou começando a anotar. Muito bom, bem-vinda. Rossini te ligou hoje, né? Oi? Rossini falou com você hoje, né? Falou. Eu conheci vocês através do Instagram. Aí ele falou comigo hoje e eu já entrei hoje. Sim, através do meu anúncio, né? Isso. Já estou preparando o anúncio de Natal, tá assim, ficando incrível. Lai, muito obrigado. Gente, para quem não conhece, o Rossini é um dos meus funcionários aqui da empresa, tá? Eu tenho 10 funcionários, ele é um dos representantes aqui. Então, ele sempre liga para você, para saber como você está, para te passar alguns materiais, para falar sobre as lives. Ele sempre vai estar entrando em contato com vocês pelo WhatsApp e por ligação. Deixa eu ver aqui por que essa câmera não está funcionando. Ela já volta, tá? Enquanto ela decide funcionar, vamos avançar. Ó. Alternativa correta, letra B. Vamos ver aqui o que vocês marcaram.
A Cleide falou assim, tem gente com a câmera ligada. Quem é que tá com a câmera ligada, dona Cleide? Escreve para mim aí no chat. Mas a pessoa desliga daqui a pouquinho, tá? Não tem problema, não. A minha é que deveria estar ligada. Deixa eu sair aqui da live e voltar rapidinho, que aí ela funciona. Deixa eu só corrigir aqui essa questão, aí eu passo a outra questão, saio e volto, ela volta a funcionar. A alternativa correta é a letra B, que afirma no Brasil, de acordo com a Lei 12.764, a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência. Mas essa não é a lei do autismo, tá? Deixa eu verificar aqui a lei do autismo para você. É a Lei 13.000 alguma coisa. Lei TEA. Ó. Ó, as leis do autismo, na verdade, eu vou colocar aqui para você, lei do espectro autista. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, apareceu todas essas leis aqui, ó. Lei do espectro autista. Deixa eu colocar aqui para você. Nas questões, fala muito dessa lei 13.000. Cai muito, ó. Principais leis sobre TEA. Lei 12.774, Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Lei 15.256, que incentiva o diagnóstico da TEA em adultos e idosos, que até então era focado na infância. Lei 15.131 de 2025 altera a lei de 2012 para garantir expressamente o direito à nutrição adequada e à terapia nutricional para pessoas com TEA. Lei 13.146, essa aqui cai muito, ó. Essa aqui é a que mais cai quando tá falando de TEA. Estatuto da Pessoa com Deficiência reconhece o autismo como deficiência, garantindo os mesmos direitos no Estatuto para a pessoa com TEA. Então, se eu fosse estudar uma dessas leis aqui, eu estudaria essa aqui. Ela é a que mais cai, tá? Essa aqui é a que mais cai. Lei 13.977 de 2020, Lei Romeu Mion, cria a carteira, esse aqui é do filho do Mion, né? Cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A que mais cai é essa aqui, ó. Essa aqui é a que mais cai. Tá? Já volto a minha câmera, tá? Vou só passar aqui a próxima questão para você, e aí eu saio e volto para a live rapidinho que ela volta. Olha só. A alternativa B é a correta, que afirma no Brasil, de acordo com a Lei 12.774 de 2012, a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Essa afirmação está correta porque a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, reconhece o transtorno do espectro autista como uma condição que gera deficiência para os efeitos feitos da legislação concernente à garantia de direitos. Para resolver essa questão, é necessário conhecimento sobre a legislação vigente relacionada à educação especial e aos direitos das pessoas com deficiência. Lei 12.712, conhecida como Lei Berenice Piana, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que assegura que o TEA é considerado uma deficiência para todos os efeitos legais, proporcionando direitos iguais aos previstos para as pessoas com deficiência. É importante destacar que essa legislação consolidou medidas que visam a inclusão social e a proteção integral das pessoas com TEA. Nesse contexto, a afirmação da alternativa B destaca essa proteção, reconhecendo a necessidade de oferecer suporte educacional e social específico para as pessoas com TEA, tá bom? Então, olha só, as demais questões eu corrijo aqui, você vê depois em casa. Agora nós vamos para português, regência verbal e nominal, conteúdo muito cobrado nas questões da banca Quadrix. Daqui a pouquinho a minha câmera volta, tá? Só deu uma travadinha. Vocês já sabem o procedimento que eu vou fazer. Mas deixa eu passar a questão aqui para vocês, ó. Quanto ao aspecto gerais do texto, julgue o item seguinte. Emitiu-se nota se solidarizando com os familiares, amigos e colegas de profissão. A regência de solidarizar-se está correta, fazendo-se por meio de com. Emitiu nota se solidarizando com os familiares, amigos e colegas de profissão. Nem vou ao texto, mas ao texto aqui, ó. O Sindicato do Médico de Sergipe, Sindimed, emitiu nota se solidarizando com os familiares, amigos e com colegas de profissão. Ó, se solidarizando com. Que sua memória permaneça viva e sirva de inspiração para todos. Então, emitiu-se nota se solidarizando com os familiares, amigos e colegas de profissão. A regência de solidarizar-se está correta, fazendo-se por meio de com. Vou sair da live e voltar em um minutinho. Gabarito certo ou errado, pode ir colocando aí, eu já volto. 1 segundo, tá? Só vou sair e voltar.
Já estou de volta, já vou colocar aqui para você a questão em tela novamente. Está gravando normalmente, aí a câmera reiniciou, tá vendo? A questão já está em tela, gabarito certo ou errado, responda para mim no chat. Responda para mim no chat, gabarito certo ou errado. Responda para mim no chat. Preciso pegar a aguinha, daqui a pouco eu pego. Vamos lá. Na verdade, enquanto vocês respondem essa questão, vou pegar uma água aqui. Estou aqui do ladinho, tá? Gabarito certo ou errado. Gabarito certo ou errado, responda para mim no chat. Vamos corrigir a questão. Vamos corrigir a questão. Ó, gabarito da questão, correto. Vamos entender? Olha só. Quem é o verbo? O enunciado já te responde que é o solidarizar-se. Confere? O verbo faz sentido ou se compreende sozinho na frase? Não, pois quem se solidariza? Quem se solidariza? Se solidariza com alguém ou algo. O verbo é transitivo, pois precisa de complemento. Os familiares. Então, olha só. Emitiu nota se solidarizando. Aí aqui a preposição, ó. Preposição, verbo, com os familiares. Esse se aqui é pronome. Então, olha só. O verbo, para se conectar com o complemento, precisa de quê? De preposição. Se sim, esse verbo é indireto. Verbo transitivo indireto. Qual palavra se proporciona com... qual palavra se posiciona como preposição? Com. Dica: estudar preposição se estiver com dúvidas de identificação na diferença de artigo com preposição. Falando em preposição, ó, as palavras que... Na verdade, isso aqui são pronomes. Se e como cai muito, tá? Logo na frase, emitiu-se nota se solidarizando, é o verbo transitivo. Com é a preposição. Os familiares é o complemento indireto, pois precisou da preposição para se ligar ao verbo. Então, olha só, gente, ó. Verbo. Solidarizando. Verbo. Verbo. Se. Pronome. Pronome. Com. Preposição. Preposição. Os familiares, complemento. Complemento. Bacana? Questão 2. Com base na estrutura linguística e no vocabulário empregado no texto, julgue o item que se segue. O emprego da preposição de, na linha 3, deve-se à regência do verbo dispomos. Linha 4. Esqueletos, ruínas e artefatos são de tudo que dispomos para entender como era a vida de nossos ancestrais. Ele quer saber se esse de aqui, se esse de deve-se à regência do verbo dispomos. Um minutinho para você, gabarito certo ou errado, responda para mim no chat. Um minutinho para você, responda para mim no chat.
A Giselene mandou coração para você também. Mas e aí? Gabarito certo ou errado? A Giselene falou assim, estou amando a aula. Giselene Gomes de Jesus, você mandou presente para mim lá no WhatsApp? Espero que sim. Ou deixa o like na palavra chamada, tá? Jussiara também respondeu a chamada. Jussiara é minha aluna muito. Jussiara tá como Maria aqui, né? Maria Silva. Vamos corrigir a questão. Jussiara, você gostaria de falar rapidinho antes da gente corrigir a questão, como tem sido a mentoria para você? Se você tiver com o microfone ligado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, gente, gabarito da questão correto, tá? O emprego da preposição de, linha 3, deve ser a regência do verbo fomos. Vamos ver? O verbo exige um complemento que é introduzido por uma preposição, como de, para, a. Entre outras, este é um verbo que? Verbo transitivo indireto. No caso de dispor no texto, dispomos, a pergunta seria, de que dispomos? Resposta, esqueletos, ruínas e artefatos. Olha só aqui, ó. Esqueletos, ruínas e artefatos são tudo o que dispomos. Do que dispomos? De que dispomos? Que dispomos? Que dispomos? Esqueletos, ruínas e artefatos. Então, olha só, o complemento esqueletos, ruínas e artefatos é introduzido pela preposição de, confirmando que o verbo dispomos é verbo transitivo indireto. Bacana? Questão 3. Questão 3. Dada a dupla possibilidade de regência do verbo incentivar, linha 48, o emprego do sinal indicativo de crase no a que o segue manteria a coerência e a correção gramatical do texto. Vamos ver aqui, linha 44, ó. Verbo incentivar, linha 44, o emprego do sinal de crase. O intuito de desencorajar a utilização dos equipamentos públicos por parte de certos grupos sociais, em que nome da segurança da limpeza acaba por desencorajar, desencorajar? Possibilidade de incentivar, calma aí, deixa eu ler aqui novamente. A dupla possibilidade da regência do verbo incentivar, linha 48. Linha 48. Deixa eu ver aqui. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Vamos ter que ler tudo. O intuito de desencorajar a utilização dos equipamentos públicos por parte de certos grupos sociais, em nome da segurança da limpeza, acaba por desencorajar a apropriação de todos, uma vez que os locais tornam-se pouco frequentados e ausentes de imobiliário urbano que incentive a permanência da população. A dupla possibilidade de regência do verbo incentivar, o emprego do sinal indicativo de crase no a que o segue. Então, ó, incentive a. Dá para colocar uma crase aqui? Manteria a correção gramatical e a coerência do texto? Analise para mim, um minutinho para você. Gabarito certo ou errado. Maria Silva, enquanto eles respondem certo ou errado, poderia falar um pouquinho da sua experiência na mentoria? Posso sim, professor. Vamos lá. Muito boa, né? Tem me ajudado muito, apesar que não tirei nota melhor no temporário, não foi pelo senhor, foi por mim, falta de tempo para estudar, eu trabalhei muito, igual eu falei para o senhor, mas tirei até uma nota boa. Se eu não tivesse respondido a prova toda, eu estaria com uns 80 a mais de acertos, né? Mas mesmo assim eu passei e já foi lá deferido, então eu estou aguardando ser chamada. Top. Mas foi muito boa, né? E eu tenho aprendido muito, até como estudar na sua mentoria. Sério? Fala mais um pouquinho. O que você tem aprendido assim, a como estudar? Porque o senhor passa os simulados, tem aquele estudo que o senhor passa para a gente estudar, e ele facilita, em vez de eu ficar procurando muitas coisas em determinados lugares, eu vou ali, e dali eu tiro as minhas dúvidas, né, e vou treinando, né. E essas aulas, por exemplo, agora,
que o senhor está passando, elas são muito boas. Tá gostando? É um novo modelo. Você entrou lá na mentoria, a gente trabalhava com o modelo do formato número 1, e agora nós estamos no formato 1, 2 e 3 da mentoria, né? Tá bem dinâmico. Pois é, e outra coisa, na outra mentoria, que foi a passada, teve questões, igual você está respondendo aqui no simulado, passando para gente, que caiu na prova. E eu acertei. Bacana, hein? Uhum. Da hora. Tá, eu só tenho que agradecer. É muito boa essa mentoria, né? O pessoal, vocês aproveitem, porque é surreal as aulas do professor. Só tenho que agradecer. Sim, então eles conheceram, por enquanto, só o formato 2 da mentoria. Você que chegou aqui por meio do anúncio lá no Instagram, eu te mandei 2 lives. O formato número 1, que eu trato só das técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação. Esse formato aqui é o número 2, que eu trabalho as questões. Então, tem toda uma outra seara de técnicas de estudo, de revisão, técnicas de simulado, técnicas de redação, que você precisa ver lá na live de número 1. Inclusive, lá naquela live, eu te ensino as técnicas de estudos e de revisão, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias. Na próxima aula, acho que eu vou colocar essa aula para o sábado, eu vou falar sobre estudo da legislação. Essa aula é fantástica. É, inclusive, a aula que eu mais gosto. E aí, nós não fazemos questões nessa aula, nós trabalhamos técnicas de estudos da legislação. É muito top. Eu demonstro ali a Constituição Federal, ó, deixa eu dar aqui uma introdução para vocês. Eu venho, ó, já começo logo na aula com a pirâmide de Kelsen, aí eu vou trabalhar deixa eu fazer uma pirâmide aqui mais bonitinha, né? Para professor, essa minha pirâmide aqui tá meio zoada. Ó, eu venho com a pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen, lá no direito constitucional, eu sou professor de direitos e legislações também. Lá no direito constitucional, nós temos aqui, ó, a Constituição Federal, no topo da pirâmide, juntamente dos tratados internacionais de direitos humanos. Logo abaixo, nós temos aqui as leis complementares e leis ordinárias, onde vai entrar a BNCC, LDB, entre outras, tá? Aí aqui abaixo vem as resoluções, portarias, decretos, tá? Então, olha só, sabe por que você não aprende tudo de BNCC e de LDB? Porque você não entende a Constituição Federal, você não entende o que é administração direta, administração indireta, você não conhece a estrutura do Estado. Então, quando você foca só nisso aqui, ó, isso aqui está totalmente condicionado a seguir as regras da Constituição. Então, quando você aprende os princípios constitucionais, lá no artigo, os princípios da administração pública, lá no artigo 37 da Constituição, os princípios fundamentais da República, do artigo 1º ao artigo 4 da Constituição, você vai aprender isso aqui, ó, você vai levar isso aqui com muito mais maestria, tá? Lembrando também que tem que estudar do artigo 205 ao 214 da CF, que trata da educação, da cultura e do desporto. Eu trabalho isso aqui tudo dentro da minha aula de estudo da legislação. Eu vou marcar com vocês. Queria fazer na quarta, mas não vai dar tempo, muito corrido para preparar essa aula. Já tem muita coisa pronta, mas tem que atualizar para o efetivo. Então, acho que eu vou fazer no sábado, uma aula excelente. Tá bom? Quem já tinha ouvido falar da pirâmide de Kelsen? Responda aqui para mim sim ou não, só para eu saber, assim, o quão profunda tem que ser a aula. Quem já ouviu falar da pirâmide de Kelsen? Sim ou não? Responda para mim no chat e vamos avançar para a correção da questão. Pirâmide de Kelsen, que trata do ordenamento jurídico brasileiro. Ordenamento jurídico brasileiro. Isso é básico, basilar. Ó, a Valdirene falou que sim. Rapidinho, gente, responda para a gente ir para a questão. Mais 15 minutinhos a gente termina a aula, tá? Vamos aqui para a questão, ó. Ó, dada a dupla possibilidade de residência do verbo incentivar, a linha 48, emprego do sinal indicativo de crase no A, que o segue manteria a correção gramatical do texto. Aqui, ó, incentive a permanência da população. Gabarito errado. Vamos entender, ó.
Quer saber se é a crase? Troque a palavra feminina por uma palavra masculina. Se realizar a troca, o a virá ao, a crase. Caso contrário, não haverá. Então, olha só, vamos ver aqui. Que incentive a permanência, que incentive o futebol, que incentive o masculino. Dá para fazer? Não dá, né? Então, olha só. Exemplo, mobiliário urbano que incentive a permanência da população. Permanência, palavra feminina. Mobiliário urbano que incentive o consumo da população. O consumo, palavra masculina. Então, não precisou. Ó, a crase é quando nós temos a preposição a mais o artigo a. Como a gente trocou, ó. Mobiliário que incentive o consumo. Dá para colocar aqui ao consumo? Mobiliário que incentive ao consumo da população? Até que daria, né? Mobiliário que incentive o consumo da população, ao consumo da população. Faz sentido. Percebeu como eu não poderia dizer incentive ao consumo? Ficaria errado e estranho. Nem tão estranho, né? Por isso, não há crase. Agora nós vamos evoluir para pedagogia, análise de dificuldades, problemas e potencialidades no cotidiano escolar em relação com a sociedade. Assunto pouco cobrado nas questões da banca Quadrix. Vamos lá? Deixa eu só ver aqui. Pedagogia, e a gente vai finalizar com a educação inclusiva, tá? Muita gente falou que nunca viu, né? Essa aula vai ser muito top, então. Então, olha só, questão 1, texto associado. Currículo é uma construção social do conhecimento que pressupõe a sistematização dos meios para que essa construção se efetive, a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los são processos que propõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. Considerando a concepção de currículo apresentada, julgue o item subsecutivo. O currículo formal, a gente quer saber do currículo formal. O currículo formal compreende o conjunto de comportamentos, atitudes e valores transmitidos no cotidiano escolar que não estão expressos nos documentos formais. E aí? Gabarito certo ou errado? Questão em tela, 1 minutinho para você. Responda para mim certo ou errado. Minutinho para você, gabarito certo ou errado. Vamos corrigir a questão. Gabarito errado. Vamos entender? Olha só. Tá bem claro, né? O currículo formal compreende o conjunto de comportamentos, atitudes e valores transmitidos no cotidiano escolar que não expresso dos documentos formais, meio que se contradisse. Vamos lá. Ao nos debruçarmos sobre o tema do currículo, é crucial compreender a distinção entre currículo formal e currículo oculto. Então, qual é a distinção entre currículo formal e o currículo oculto? O currículo formal, vamos mudar aqui a cor. Vamos colocar aqui com cores diferentes. Currículo formal. E vamos colocar aqui em verde, currículo oculto. O currículo formal é aquele que está expresso em documentos oficiais, como as diretrizes curriculares e os planos de ensino. Ele consiste no conjunto de disciplinas, conteúdos, habilidades e competências que são explicitamente ensinados e avaliados nas instituições educacionais. Beleza. Por outro lado, temos o currículo oculto. Este abarca os comportamentos, atitudes e valores que são transmitidos de maneira implícita, ou seja, oculta, não está escrito. Algo que é implícito está contido na interpretação e o explícito contido em palavras. No ambiente escolar.
O currículo oculto não consta nos documentos formais, mas ocorre através das interações sociais, das formas institucionais e da cultura escolar, influenciando significativamente o processo educacional. Portanto, ao analisar a afirmativa em questão, percebemos que ela descreve características do currículo oculto e não do currículo formal. A menção de comportamentos, atitudes e valores são transmitidos no cotidiano escolar que não estão expressos nos documentos formais, mas remete diretamente ao currículo oculto. Assim, a alternativa está incorreta a atribuir essas características ao currículo formal. Compreender a diferença entre esses dois tipos de currículo é essencial para que possamos refletir sobre todas as dimensões que compõem a educação e o processo de ensino e aprendizagem, reconhecendo que não apenas o que é explicitamente ensinado, mas também o que é implicitamente comunicado. Então, explicitamente está escrito em palavras, implicitamente comunicado foi feito através de interpretação. Molda as experiências educativas dos alunos. Questão 2. Questão 2. O cotidiano do ser humano é constituído de problemas com os quais ele se depara. Os conteúdos matemáticos devem ser abordados a partir desses problemas e explorados pela escola. Considerando esse assunto, julgue o item. Uma das maneiras de se desenvolver o ensino contextualizado é realizá-lo de forma interdisciplinar, ou pelo menos articulando-o com outros conteúdos. Questão em tela, um minutinho para você, certo ou errado? Questão em tela, um minutinho para você, certo ou errado? Não desista, hein? Mais 10, 15 minutinhos e a gente termina. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Certo ou errado? Um segundinho para vocês. Uma das maneiras de se desenvolver o ensino contextualizado é realizá-lo de forma interdisciplinar, ou pelo menos articulando-o com outros conteúdos. Gabarito certo ou errado? Responda para mim no chat. Vamos corrigir a questão? Questão correta, tá? Vamos entender? A questão aborda um princípio muito importante da educação contemporânea, a contextualização do ensino. Na prática, caro aluno, isso significa aproximar o conteúdo ensinado da escola da realidade e das experiências vividas pelos estudantes. No caso da matemática, por exemplo, isso pode envolver o uso de problemas reais que exigem um emprego de conhecimentos matemáticos para sua resolução. O ensino contextualizado tem o poder de tornar o aprendizado mais significativo, pois os alunos são capazes de compreender a utilidade prática do que estão aprendendo, o que contribui para um maior engajamento e interesse. Coloca aqui para mim também. Tá no congelador. E interesse. O ensino contextualizado tem o poder de tornar o aprendizado mais significativo, pois os alunos são capazes de compreender a utilidade prática do que estão aprendendo, o que contribui para um maior engajamento e interesse nas disciplinas estudadas. Além disso, o ensino interdisciplinar, mencionado na alternativa correta, é uma abordagem que integra diferentes áreas do conhecimento para explorar temas ou problemas. Isso é feito de forma que as conexões entre disciplinas são evidenciadas, mostrando aos alunos que o conhecimento não está isolado em compartimentos estanques, mas é interligado e pode ser aplicado em múltiplos contextos. Portanto, a afirmação de que uma das maneiras de desenvolver o ensino contextualizado e realizá-lo de forma interdisciplinar é correta. A interdisciplinariedade permite que os conteúdos sejam articulados com outros conhecimentos e habilidades, enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem e preparando melhor os alunos para lidar com as complexibilidades do mundo real. 3. O cotidiano do ser humano é constituído de problemas com os quais ele se depara. Os conteúdos matemáticos, mesmo texto motivador. Alternativa. Uma das alternativas metodológicas possíveis para a aprendizagem matemática se realize de modo lúdico, reflexivo e crítico é a utilização de situações, problemas. Essa questão vale para todos, tá? Inclusive, foi cobrada para a área de atividades na questões da banca Quadrix e não para a área de matemática. Uma das alternativas metodológicas possíveis para que a aprendizagem matemática se realize de modo lúdico, reflexivo e crítico é a utilização de situações, problema. Gabarito certo ou errado? Responda para mim no chat.
Gabarito certo ou errado, responda para mim no chat. Vamos corrigir a questão? Olha só, gabarito da questão correto. Vamos entender? A questão aborda a importância de conectar os conteúdos matemáticos com problemas reais do cotidiano para uma aprendizagem mais eficaz. A alternativa correta destaca a metodologia de utilizar situações problema como uma forma de tornar a aprendizagem matemática mais lúdica, reflexiva e crítica. Isso acontece porque, ao trabalhar com situações que estimulam desafios reais, os estudantes são incentivados a pensar, a questionar e a buscar soluções críticas, o que contribui para um processo de aprendizado mais significativo e engajador. A prática de resolver situações de problema permite que os alunos apliquem conceitos matemáticos em contextos que fazem sentido para eles, o que facilita a compreensão e a retenção do conhecimento. Além disso, essa abordagem promove o desenvolvimento de habilidades importantes, como a capacidade de resolver problemas, o pensamento crítico e a reflexão sobre o processo de aprendizagem. Então, a alternativa correta. Agora nós vamos fechar a aula de hoje com Educação Inclusiva, Princípios e Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, EJA, conteúdo cobrado de intermediária importância nas questões da banca Quadrix. Já vão gravando. Verde cai muito, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Mas antes da gente avançar para essas questões, deixa eu só mostrar algo aqui bem rapidinho para vocês. Vai ser bem rapidinho, um minutinho só, tá? Olha só. Para quem ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é Professor Guilherme Martins, SEDF. Já estou com mais de 1.131 alunos impactados pela mentoria desde 2018, tá? E aqui eu queria mostrar rapidamente uma coisinha para vocês, ó. Se liga aqui. Aqui no meu Instagram tem diversos feedbacks dos meus alunos. Olha esse feedback. Acompanhem comigo. Roberta falou assim: melhor mentoria que já participei. Você aprende a estudar de forma objetiva e direcionada para os concursos. Professor muito dedicado, parabéns. Tem diversos feedbacks, tá? Tudo lá no meu Instagram. A Cristina Guiar falou assim: tô de pé quebrado, agora só resta estudar. Bora estudar, galera. A melhor rotina de estudos é com ele, professor Guilherme. A Caliandra falou assim: amo a didática do professor Guilherme. Ele trabalha com guia de estudos que aborda todo o conteúdo do edital de forma bem dinâmica. Vale muito investir. A Naí falou assim: esse professor é muito top, a mentoria dele é maravilhosa, a gente consegue mesmo revisar e estudar todo o edital em 30 dias com esse método. É verdade isso que ele fala sobre o método dele. E entre diversos outros, tá? Tem centenas e centenas de feedbacks aqui. Mais um aqui, ó. Estudar com a mentoria do professor Guilherme pela Cláudia. É aprovação com certeza. Aula direto ao ponto, sem rodeios, é sucesso. Além disso, se você vir aqui, ó, tem os feedbacks dos alunos pós-prova, da PF, da FUB, tem também dos temporários. Esse ano, eu fiz diversos concursos com os meus alunos. A gente passou pela PCDF e TSE, 2 alunos aprovados no TSE, salário de R$14 mil lá em janeiro. 3 alunos aprovados na PCDF, 5 alunos aprovados na PF e 7 alunos aprovados na FUB. Aí tivemos também CONAB, EBSER, EBSER tive 3, CONAB, EBSER e CAESB. CAESB eu tive 2. Que acontece? Todos esses concursos para a área de técnico e analista em pedagogia, tá? Voltados para a área da educação. Aqui no meu Instagram, você consegue conferir centenas e centenas e centenas de feedbacks dos aprovados. Bacana? Então, era isso que eu queria mostrar. Agora nós vamos... Eu queria que, antes da gente ir para o último conteúdo, vamos abrir rapidinho a câmera só para eu registrar esse momento aqui, dar uma olhadinha no rostinho de vocês, quem eu ainda não conheço. Ó, Ivanilde, Ainoá, Alcinete, Arlete, Binho, Camila Uchoa, Cleide, Cléo Prado, Daniel Castro, Diene, a Elaine, que é minha aluna nova, a Elai, a Elciane, a Flávia Pires. Ó, preciso de mais um. Gisilene, que está gostando da aula. Ó, o Binho. Mais um. Ieda. Cadê o Binho? Volta, Binho. Cadê o Binho?
Ieda. Volta, Binho, Ivonete, Isa. Ó, vamos abrir o sorrisão? Cadê? Pra gente fazer a foto. Aí sim, hein? Aí sim! Só mandar aqui no grupo e vamos finalizar a nossa aula de hoje. Vamos finalizar a nossa aula de hoje. Vamos finalizar a nossa aula de hoje. Quando eu terminar as questões, não saia, porque eu ainda vou te passar o cronograma dessa semana, os conteúdos que a gente vai ver na quarta-feira. Tá? Vamos lá, então, ó. Educação inclusiva, princípios e fundamentos da educação de jovens e adultos, EJA na perspectiva da inclusão, características. Olha só, preste atenção. Nesse momento, nós vamos ver o EJA com as características e necessidades específicas dos estudantes com deficiência intelectual. Em outros momentos na mentoria, a gente vai ver o EJA. Em outros momentos na mentoria, perdão, nós vamos ver o EJA com outras abordagens. Assim como as doenças intelectuais, tá? A gente passa por elas em diversos momentos, a linha educação inclusiva, pegando outras abordagens. Questão de número 1. Por ter vivenciado diversas experiências ao longo de sua vida, o público da EJA requer acompanhamento e direcionamento dos saberes já adquiridos, além dos saberes curriculares. Quanto a esse assunto, julgue o item. As atividades desenvolvidas na EJA só fazem sentido quando o processo de ensino considera as práticas sociais e quando não se visa ao mero desenvolvimento de tarefas escolares de alfabetização desarticuladas do cotidiano do estudante, sem que as práticas escolares sejam alavancadas para as práticas sociais. E aí, gabarito certo ou errado? Responda para mim no chat. Assim, gente, enquanto vocês respondem, ó, deixa eu olhar aqui no seu olho para falar rapidamente o que é a mentoria. Mentoria para professor efetivo do DF é um acompanhamento individual e personalizado em que você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, ou guia de estudos. É um minutinho só de propaganda, tá? Já voltamos para a questão. Ou guia de estudos com as metas diárias, olha aqui as metas diárias, a revisão programada, olha aqui a revisão programada, a revisão programada, a análise dos conteúdos mais cobrados pela banca Quadrix para a SEDF e pela banca UFG Verbena para o Valparaíso e mais de 30 mil questões comentadas aqui dentro do seu guia de estudos. Em uma outra hora eu te mostro isso. Ou seja, aqui está o guia de estudos em que você dá uma volta completa em todo o edital da Secretaria de Educação em apenas 23 dias. Além de todo o acompanhamento individual e personalizado na mentoria, com todos os materiais e o guia de estudos, nós temos as lives todas as segundas e quartas nessa semana, as segundas e quartas às 20 horas nessa semana. E no sábado, às 9 horas da manhã, em que eu vou te ensinar técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões e simulado. E nós temos também a mentoria de questões ao vivo, que está acontecendo essa semana, em que você dá uma volta em todo o edital, em apenas 23 dias, ao vivo comigo, por meio das questões. Olha só, quando nós fecharmos a meta de hoje, no dia 14, quando nós fecharmos a meta de hoje no dia 14, você terá fechado, deixa eu colocar aqui, ó, finalizado, ó, você terá fechado, acredito que 70% do edital. Professor, quando você chegar no dia 23, você vai voltar para o dia 1? Vou sim. Eu vou dar uma média de 7 voltas nesse edital. Foi o que eu utilizei para ser aprovado e foi o que os meus alunos utilizaram para ser aprovados lá em 2022. Olha só, 68% do edital já no dia 14. Cheguei aqui no dia 23, eu vou voltar para o dia 1. Então, você que entrar agora vai ser sim contemplado. Além disso, tem todos esses materiais gravados lá no nosso módulo, tá? Da turma. Mas você não recebe só essas aulas de questões, tem todas as aulas de conteúdos com outros professores e tudo mais. Então, olha só. Mentoria individual personalizada até o dia da prova, com todos os materiais, guia de estudos, as lives de questões, as técnicas de estudos, de revisão, de estudo da legislação, simulados, e a redação com 10 aulas ao vivo, redação em português, mais o meu e-book com temas, escopo, modelos prontos, esqueleto de redação e mais 4 redações corrigidas. Na promoção de Black Friday, que vai até sexta-feira, que é o dia da Black Friday, já está válida, a mentoria, ó, só a mentoria para professor efetivo do DF, ela custava R$ 1.500, só a mentoria para professor efetivo do DF, ó. Professor efetivo do DF.
A Maria Silva, que é aqui da minha mentoria, ela comprou por esse valor. Mentoria professor efetivo do DF, mas ela já está quase um ano comigo. Ela custa R$ 1.500 fora da Black Friday. Na Black Friday, ela está por R$ 697 e você ainda leva de bônus a mentoria do Valparaíso. A mentoria do Valparaíso. Vou te acompanhar até a data da prova de 1.500 por apenas 697 ou 6 vezes de 133 no cartão, pela prova da Secretaria de Educação e do Valparaíso, com tudo isso incluso. E ainda tem 14 dias de garantia. 14 dias de garantia. Nesse período, se você falar, professor, não gostei da metodologia, não gostei, por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro, tá? Então, olha aí, de 1.500 para apenas 697, ou 6 vezes de 132 no cartão. Mentoria professor efetivo do DF, todos os materiais, guia de estudos, curso de redação e a mentoria de questões até o dia da prova. SEDF e Valparaíso por apenas 6 vezes 133 no cartão. Não gostei? Seu dinheiro de volta. Beleza? Promoção de Black Friday. Vamos agora seguir aqui em frente para a gente finalizar a nossa aula. Então, ó, deixa eu limpar aqui para você. Depois da live, o Rossini da minha equipe, que é o meu representante de vendas, ele vai entrar em contato com você para demonstrar todas as vantagens da mentoria e entender como que está a sua situação financeira, ver o que nós podemos fazer hoje por você, tá? Na promoção de Black Friday. Então, vamos lá. Ó. Educação inclusiva, princípios e fundamentos da educação de jovens e adultos, EJA, questão de número 1, em relação aqui à perspectiva da inclusão. Por ter vivenciado diversas experiências, já vimos aqui, né? As atividades envolvidas na EJA só podem fazer sentido quando o processo de ensino considera as práticas sociais e não quando se visa o mero desenvolvimento de tarefas escolares de alfabetização desarticuladas do cotidiano dos estudantes, sem que as práticas escolares sejam alavancadas com as práticas sociais. Gabarito da questão correto, tá? Gabarito certo. Vamos entender? Alternativa certo, porque reflete um entendimento importante sobre a educação de jovens e adultos. EJA. Vamos analisar o que torna essa afirmativa verdadeira. O processo de ensino-aprendizagem na EJA deve ser significativo e contextualizado, levando em conta a bagagem de experiências e conhecimentos prévios dos educandos. A prática educativa nessa modalidade deve ser orientada para a realidade dos alunos, conectando o ensino às suas vidas e práticas escolares. Lembra muito daquela teoria que nós vimos, em que o professor ele é mediador. Ele é mediador. A teoria lá da pesquisa, lembra? Em que o professor é mediador. A prática educativa nessa modalidade deve ser orientada para a realidade dos alunos, conectando o ensino às suas vidas e práticas sociais. Isso significa que o processo educativo deve ir além da simples transmissão de conteúdos curriculares descontextualizados. O ensino que apenas foca no desenvolvimento de habilidades de alfabetização, sem qualquer relação com o cotidiano e os interesses dos estudantes, tende a ser menos eficaz e significativo. Essa abordagem pode resultar em desmotivação e baixa retenção do que é ensinado. Já o que os alunos podem não ver relevância no que estão aprendendo. Por outro lado, quando as práticas escolares servem como alavancas para as práticas sociais, o ensino ganha sentido e aplicabilidade, impulsionando o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. Portanto, o ensino da EJA deve estar intimamente ligado ao mundo dos alunos, suas experiências, desafios e expectativas, para que eles possam aplicar o conhecimento adquirido de maneira prática em suas vidas. Tá bom? Gabarito correto. Questão 2. Mesmo o texto motivador. O educador da EJA pode propor aos alunos em sala de aula atividade como preenchimento de ficha cadastral de crédito, elaboração de contrato de locação, subscrição de envelope, leitura e compreensão de extrato bancário, para que no cotidiano o aluno consiga fazer essas atividades com a ajuda de terceiros. Gabarito certo ou errado? Responda para mim no chat. Um minutinho para você. Mais um minutinho para você. Leia a questão
Com atenção, gabarito certo ou errado? Vamos corrigir a questão. Olha só, o gabarito da questão está errado, tá? Por que que o gabarito está errado? Porque não é com a ajuda de terceiros, é sem a ajuda de terceiros, de forma individual. Olha só, a alternativa está errada, ou seja, o papel do educador na educação de jovens e adultos é fundamental para capacitar os alunos a serem autônomos. Aí era uma pegadinha mesmo, tá? Autônomos e independentes. Não apenas durante as atividades de sala de aula, mas também em suas práticas cotidianas. Essa questão aborda uma visão contemporânea e emancipatória da EJA, onde se espera que os saberes construídos em sala de aula sejam significativos e aplicáveis no dia a dia dos estudantes, sem que eles precisem recorrer à ajuda de terceiros para realizar tarefas básicas do cotidiano, como as mencionadas na questão. Preenchimento de ficha cadastral de crédito, elaboração de contrato de locação, subscrição de envelope e leitura e compreensão de extrato bancário. Para resolver essa questão corretamente, é necessário compreender o processo educativo na EJA. Deve ser orientado pela prática social dos alunos, valorizando os conhecimentos que já possuem e ampliando-os de maneira a garantir que consigam resolver problemas reais do seu cotidiano. O educador deve, portanto, propor atividades que simulem situações reais, mas sempre com o objetivo de que o aluno desenvolva a capacidade de realizá-las de forma independente, sem a ajuda de terceiros. A dependência de terceiros para realizar essa atividade vai contra os princípios de autonomia e empoderamento essenciais no campo da EJA, tá? Nossa última questão. O estudante da EJA não pode ser um receptor passivo. Para que a aprendizagem seja significativa, ele deve constituir os alicerces de seus próprios conhecimentos. Nesse contexto, o professor assume o papel de mediador, conciliando os conhecimentos prévios dos alunos com os novos conhecimentos curriculares. E aí, gabarito certo ou errado, um minutinho para você. Lembrando que depois dessa correção, eu vou passar o conteúdo da próxima aula, tá? Responda para mim no chat. Responda para mim no chat, gabarito certo ou errado. Eu vou te falar, mano. Vamos, gabarito certo, vamos entender? A questão aborda um dos princípios fundamentais, da educação de jovens e adultos, EJA, que é o reconhecimento e a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes. O pressuposto é de que o aluno da EJA, por possuir um vasto repertório de experiências de vida, não deve ser um mero receptor passivo de conteúdos, mas sim um participante ativo no processo de construção do seu próprio conhecimento. O aluno é um participante ativo e o professor é quem? É o mediador. O papel do professor nesse contexto é de extrema importância e vai muito além do tradicional ensinar conteúdo. O educador deve atuar como um mediador, um facilitador, que ajuda a conciliar e a conectar os saberes que o aluno já possui com os novos conhecimentos propostos pelo currículo escolar. Isso implica uma prática pedagógica que estimula a reflexão e a aprendizagem significativa, do qual o aluno consegue encontrar sentido e aplicabilidade para o que está sendo aprendido, relacionando com as suas vivências. Portanto, a alternativa está correta, porque reflete o entendimento contemporâneo e humanizador da educação, que respeita a bagagem individual dos alunos e promove um ambiente de aprendizagem colaborativo, onde o conhecimento é co-construído. Em resumo, a questão destaca a importância da prática educativa, que é centrada no estudante, reconhecendo e utilizando seus conhecimentos prévios como alicerce para novas aprendizagens. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Gostaram da aula de hoje? Foi bacana para vocês? Lembrando que na quarta-feira, às 20 horas, nós iremos ver os conteúdos do dia 15. Olha só, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias no dia 15. O que nós vamos ver no dia 15? No dia 15 nós iremos ver Base Nacional Comum Curricular, BNCC,
Educação inclusiva com estratégias pedagógicas que promovam a aprendizagem significativa, o desenvolvimento da autonomia, da autoestima e da cidadania, o planejamento e adequações curriculares com foco na funcionalidade, na realidade sociocultural dos educandos e na valorização dos saberes prévios, legislação com diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, vamos ver quais são os artigos mais cobrados, pedagogia com formação continuada dos profissionais da educação, educação inclusiva com mediação da aprendizagem por meio de metodologias ativas, uso de recursos acessíveis e contextualização do conteúdo escolar com a vida cotidiana, formação para o mundo do trabalho, práticas educativas voltadas à qualificação, ao desenvolvimento e habilidades socioemocionais, a inserção produtiva e a construção dos projetos de vida autônomos e inclusivos, a interface com políticas públicas de educação profissionais, geração de renda e economia solidária, e vamos fechar com português, interpretação de texto, conteúdo mais cobrado da sua prova mais importante. Então, gente, ó, um beijo no seu coração, eu agradeço muito pela sua participação, e agora o Rossini vai mandar mensagem para você, ofertando aí a nossa promoção de Black Friday, aproveite, tá com super promoção, saindo de 1.500 por apenas 6 vezes 132 no cartão, tá valendo demais, assista a primeira aula que eu te mandei lá no WhatsApp, para você conhecer o formato 1 da mentoria, que tem 3 formatos, mentoria, individual e personalizado até o dia da prova, todos os materiais, mentoria de questões e mentoria de redação, 3 formatos, tudo isso no seu pacote, tá assim, uma bênção, tá? Então, olha só, um abraço para você, durma com Deus, e foi um prazer te conhecer, foi um prazer te ter aqui na aula, a gente se vê novamente lá na quarta-feira. Algum aluno que tem alguma dúvida, eu vou ficar mais uns minutinhos aqui online para tirar a sua dúvida, tá bom? No mais, vocês estão liberados. Quem tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e mandar aí para mim, tá bom? Obrigado, viu, gente? Encontro com vocês lá na quarta-feira. Aula maravilhosa, viu? Amei. Obrigado, Lucilene. A Elaine falou assim, muito obrigado. A Valdirene falou amém. A Lucilene falou amém. Eu só estou com uma dúvida, Guilherme. Fala para mim. Vamos lá. Aí o senhor falou que essa aula é a número? 14. 14, ok. Aí depois, quando você terminar, volta tudo de novo. Mas aí é só resolução de exercícios? Não, tem todo o material em videoaulas, PDFs. Inclusive, a gente ainda não iniciou. Me chama lá no WhatsApp que eu vou te passar os loginhos, os acessos, tá? Não, tranquilo. Muito obrigada, viu? Tem toda a parte conteudista também. Eu preciso justamente disso, que alguém me cobre o que eu tenho que fazer. Cadê minha pergunta? Obrigada. Nada, minha querida. A Flávia Pires falou aula boa demais. A Valdirene falou boa noite, professor. Obrigada, gostei muito da aula. Bacana. Então, toda a parte conteudista tem, tá? Para vocês lá em casa. Deus abençoe em nome de Jesus. O Sara falou. Binho falou que sim. Gente, então é isso, ó. Um beijo. Eu vou falar com vocês lá no WhatsApp, tá? Obrigado. Boa noite. Boa noite, Flávia Pires. Boa noite, Cléo Prado. Quem tá falando comigo? Boa noite. É a Cléo Prado ou é a Flávia Pires? Sim, muito obrigada. Gostei muito da aula. Obrigado, Cléo Prado. Oi? Você é pedagoga? Sou professora, sim. Sou de letras. De letras português. Português e inglês. Eu sou professor de inglês também. How's it going? Sim, sim. How's it going? Em espanhol também. Eu gosto mais de espanhol. Puedo hablar un poquito también en español. ¿Cómo estás? Sí. Bocadito. Sí. Me gusta mucho. A mim me gusta também. Me gusta muito. Então é isso, gente. Eu vou falar com vocês lá no WhatsApp. Agora o Rossini, que já está aqui comigo, vai ligar para vocês para falar da promoção de Black Friday. Fique atento, porque já está encerrando as vagas, ok? Ok. Guilherme, fala para mim. Guilherme, Cléo Prado e a Maria de Socorro que eu indiquei. Uhum. Me manda o número delas. Vou mandar. Tá bom, então. Foi a Lucilene que falou, né? Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado, me manda. Cléo, vem fazer parte da mentoria, vai ser um prazer te receber. Tá bom. Vamos sim. Vou te mandar aí todas as informações, tá? Ok. Beijo, boa noite. Beijo, boa gente. Noite a todos. Até já. O Rossini vai entrar em contato.
Tá, eu vou descansar, você entra em contato comigo depois? Entro. Tá? Entro sim. Tá bom, combinado. Tchau, tchau. Tá, tchau.